Neste local, onde nós encontramos nas margens do rio Paranaíba, supostamente é um dos locais onde os bandeirantes transpunham o rio Paranaíba lá no início do século XVIII. E o rio Paranaíba tem uma conotação de importância, primeiro, pelo topônimo. O nome Paranaíba quer dizer rio de águas ruins, mas na verdade deve ser interpretado como rio de águas bravias, águas rebeldes, águas revoltas, dado o leito rochoso, o afloramento das rochas, que faz com que tenha corredeiras. Por aqui, ao transpor este rio, passaram os primeiros exploradores bandeirantistas, também conhecidos por seus pretensos feitos, como entradas e bandeiras. A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, ou a Anhanguera, ocorrida nas últimas décadas do século XVII e nas 2 décadas do século XVIII, vinha em direção à região central da colônia. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de ouro e pedras preciosas. Um fato principal dessa narração dos bandeirantes ao transpor o rio Paranaíba, eles estão adentrando um território não muito visitado pelos bandeirantes. Com isso, o rio Paranaíba se torna relevante devido à demarcação territorial da saída da província de São Paulo e adentrando a futura província de Goiás, terra dos Goiáses, gentílico dessas nações indígenas que aqui habitavam. Assim diz a história e assim diz a tradição. Este caudaloso canal fluvial, o rio Paranaíba, que etimologicamente a expressão Paranaíba vem do tupi, que era na língua geral meridional e expressava rio ruim, sendo a formação da palavra derivada de Paraná, que significa o rio, e Aíba, que significa sendo este ruim. O hino oficial de Catalão, em sua primeira estrofe, diz: no afã bandeirante de então, como o marco deixou nesta terra uma cruz a brilhar na amplidão. Neste quadro, intitulado como Entrada das Bandeiras em Catalão, de 2003, assinado por Emerson Gonçalves em óleo sobre tela, pertencente ao Museu Municipal Cornélio Ramos, o pintor fez a representação simbólica do fato histórico da cruz original, deixada aqui como marco das entradas e bandeiras na década de 1722. Descrição feita pela professora doutora Maria Imaculada Cavalcante, em 2009. Estou chegando diante da réplica da Cruz do Anhanguera, que foi aqui fixado no ano de 2023 para imortalizar um marco importantíssimo para a região de Catalão. Diz a história em todas as narrativas, ao transpor o rio Paranaíba, ele fixou num ambiente que poderia ser a localização que indicava a passagem, a rota futura
dos bandeirantes em direção às minas de ouro para a região de Goiás. O uso da cruz como marco de referência do caminho, rota ou picada, devendo ser a cruz um símbolo universal muito antigo dos cristãos. Dentre os vários significados da cruz, o mais reconhecido é como símbolo da fé cristã e do cristianismo. Outro fato marcante é a sempre presença dos jesuítas nas entradas e bandeiras, ou tendo a presença de um capelão, representante da igreja, uma vez que os membros das entradas e bandeiras eram súditos dos soberanos da coroa portuguesa, reforçando a aliança entre a monarquia portuguesa e a Igreja de Roma, e essa aliança foi denominada de Padroado Régio. A presença humana no Cerrado brasileiro, que não era o Cerrado no passado, antes da chegada dos europeus, é do período de 11 mil anos antes do presente, ou 550 gerações que aqui viveram livremente os povos indígenas, certamente das tribos Goiáses e a tribo Caiapó. Diz a tradição que, após deixar o local da fixação da cruz do Anhanguera, seguiam em direção às minas de ouro do sertão dos Goiáses. Os europeus aqui chegaram há cerca de 300 anos, deixou esse marco como passagem, ponto de rota, em direção à cidade de Goiás. Nesse ponto é que se faz chegar ao lugar aonde fixou os membros da comissão da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Um dos gentílicos da Catalunha, o catalão, fixou e se constituiu ali um povoado com roçado, lugar de pouso, de apoio, e que anos posteriores se tornou o sítio do Catalão, para aí dar na continuidade a formação da cidade de Catalão. Aqui repousaram nas paragens do Córrego do Almoço, com a planície do Pirapitinga. Este nome típico da herança do gentílico, que em tupi, Pirapitinga significa peixes pintados, sendo pirá, peixes, mais pitingue, pintados ou peixes brancos. A tradição diz que o topônimo em Tupi-Guarani Goiás quer dizer gente semelhante, igual. Goiás provém dessas expressões desses indígenas. A nação dos Goiáses é, pois, a raiz do nome deste estado, Goiás. Os fatos e feitos da fixação do gentílico catalão nessas paragens criou pela tradição e história a denominação do Sítio do Catalão, que se referia ao pouso do gentílico da Catalunha, nem só um europeu, nem só um bandeirante espanhol, pois se sabe que se refere ao gentílico da Catalunha, ou Catalunha, que não é Espanha, mas sim uma província autônoma anexada no início do século XII. O que alimenta para alguns gentílicos catalanos que a cidade de Catalão, em Goiás, é, pois sim, a Barcelona do Cerrado. Ainda retratando a epopeia da chegada e fixação dos bandeirantes nas terras dos Goiáses, tem-se a narrativa histórica sobre esse personagem, que, segundo a tradição, descreve Bartolomeu Bueno da Silva. O pai ganhou o apelido dos índios assombrados de Anhanguera, em Tupi-Guarani, que significa diabo velho ou espírito maligno. Assim como descreve a tradição e a história heróica dos vencedores, retratados como figuras quase que super-humanas dos bandeirantes, assim como essa escultura de bronze, de 3,5 metros de altura, nas confluências das duas principais avenidas da capital de Goiás. Eis que este, vigilante no seu pedestal, com o olhar fixo no horizonte, imponente, ereto, rude e barba espessa,
Assim nasce Goiás. Na outra linha, oposta ao pensamento da visão histórica e de cultuação aos vencedores, narrada quase sempre pela história oficial, e que se aflora na atualidade com a proposta do marco temporal, que visam restringir a permanência, o uso e o acesso à terra dos povos originários, ou povos indígenas, que historicamente é uma ocupação pré-cabralina. Estes povos habitavam o vasto território que seria a Terra Brasílis, representado e grafado, como por exemplo, nos mapas rupestres dos cartógrafos e cosmógrafos portugueses Pedro Reinel e Lopo Homem, no início do século XVI. Esse sim é o verdadeiro a ser aceito e acatado, marco temporal. Assim diz a história e assim diz a tradição. O que é a importância da rota dos bandeirantes a partir desse ponto do Rio Paranaíba? Corroborando com esse pensamento, é plausível registrar com muita ênfase que a ocupação humana no Cerrado brasileiro nos remete a tempos pretéritos. Neste contexto da herança histórica, vale aqui os resgates das expressões nativas, dos registros etimológicos dos gentílicos e dos topônimos históricos e tradicionais que envolve a cidade de Catalão. Desta forma, e como um dos símbolos oficial municipal, o hino de Catalão, de autoria de Aguinaldo de Campos Neto e musicalidade do maestro Frederico Campos, escrito no âmbito da comemoração do centenário do município em 1959, expõe em uma das estrofes desta envolvente composição musical, retratando a história, memória, lutas, esperanças, sonhos e tradições, dentre as Atenas, os heróis e os escóis. Diz: quando em sonhos partiu a Anhanguera, no afã bandeirante de então, como marco deixou essa terra, uma cruz a brilhar da amplidão. E da luz desses raios vivemos, numa fé mais ardente e viril, esperando que um dia veremos Catalão, orgulho do Brasil. Por estas águas reluzentes do rio Paranaíba passaram os 22 membros da Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiado pelo astrônomo e geógrafo Luiz Cruz, destemidos em cumprir a sua missão rumo ao futuro. A primeira carta magna dos brasileiros, a Constituição de 1891, primeira da nossa história republicana, em seu artigo 3º estabeleceu:
fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Com esse objetivo, para delimitar a área onde deveria se estabelecer a nova capital do Brasil, foi nomeado neste mesmo ano, 1891, uma comissão formada por 22 membros, chefiada pelo astrônomo Luiz Cruz, diretor do Observatório Nacional. A forma escolhida para a delimitação das terras do novo Distrito Federal foi a de um quadrilátero. A epopeia da Comissão Exploradora do Planalto Central teve seu início narrado neste registro do fidedigno relatório, respeitando a grafia antiga, assim descreve. Quando, em maio de 1892, o governo mandou nos chamar, a fim de nos confiar a missão de explorar o Planalto Central do Brasil e nele demarcar a área que, segundo o que prescreve a Constituição, deve ser reservada ao futuro Distrito Federal. Em narrativa do portentoso relatório diz que, em 9 de junho, partia a comissão do Rio de Janeiro para Uberaba, ponto terminal da linha férrea da Companhia Mogiana. Chegando a Uberaba, só de equipamentos eram 10 toneladas, o que precisou de 100 mulas para o transporte. Para os estudos, análise e descrições pormenorizadas dos aspectos naturais, físicos e biológicos, econômicos e sociais. As imagens antigas são denominadas no referido relatório de clichês. Esta é uma denominação antiga das imagens fotográficas impressas, com técnicas de tipografia, usando um clichê metálico. Daí a expressão clichê tipográfico. O então Rio Paranaíba, como Rio de Planalto, apresentava muitas corredeiras, sendo por este fato natural, favoreceu a construção da UHE de embarcação. Uma dádiva da natureza. Neste ponto que nós encontramos, que é a parte inicial do lago da embarcação da hidrelétrica da CEMIG, chamado de barraginha ou dique marginal, tendo ao fundo o barramento que retém as águas do Rio Paranaíba, numa extensão de 1.560 metros e altura de 158 metros. Faz com que o represamento das águas do Rio Paranaíba distancia as margens do Rio Paranaíba, onde do outro lado era uma das travessias do chamado Porto Velho do Rio Paranaíba. Voltando para o referido relatório textual, diz: a 2 de julho, chegamos às margens do Paranaíba, limite entre os estados de Minas Gerais e de Goiás, e o atravessamos no lugar conhecido pelo nome de Porto Velho, onde se acha um serviço de lanchão para a passagem dos viajantes, animais de sela e cargueiros e material. A 13 de julho, véspera da nossa chegada a Catalão, acampamos na fazenda de Mariano dos Casados. Aqui convém assinalar notável e excepcional fenômeno meteorológico que se produziu em toda a região explorada pela comissão. Nos primeiros dias de julho, caiu em toda esta zona uma geada que muito danificou as plantações e grande parte da vegetação.
Desde a nossa partida de Uberaba, tivéramos ocasião de verificar temperaturas assaz baixas, quando na noite de 12 para 13 de julho acentuou-se o frio. Às 7 horas da tarde, o termômetro centígrado marcava +2 e à noite baixou até -2. Foi a temperatura mais baixa verificada pela comissão exploradora. O frio foi tão intenso, formando uma capa de gelo nas suas bagagens, e que para eles foi uma noite de muita friagem dentro das barracas de campanha, já que ela estava em missão oficial e utilizava os aparatos de campanha militares. Assim narra a história do relatório Comissão Cruz. Os registros no volumoso relatório informam que a Comissão Cruz, que por aqui passou, permaneceu por apenas 6 dias em Catalão. Nesta gravura memorável do clichê, fotografia de H. Orizzi e heliografia de do Jardim, com a legenda Vista de Catalão, expondo a visão geral da cidade entre os dias 13 e 19 de julho de 1892. Contemplativo e estático está um dos membros da comissão, sobre o seu animal de sela puxando um segundo de carga. A leitura mais acurada da posição emblemática em que se coloca o observador indica que as suas vistas se direcionam para o leste, quadrante da nascente, quando imperceptível a sudeste, no alto da imagem, a pequena elevação do Morro das Três Cruzes. Este fato é um marco inigualável na memória e história de Catalão. A escritora e memorialista Maria das Dores Campos, com o título Catalão, Estudo Histórico e Geográfico, editora Bandeirante, publicado no ano de 1996. Nas páginas centrais desta memorável obra, a autora reserva vários parágrafos, com perspicácia, perfazendo parte da narrativa desta plausível visita de tão almejada missão. Neste contexto, a autora registrou sublimemente os efeitos da epopeia da Comissão Cruz, o cientista do céu e da terra. Esta paladina da educação é homenageada pela cultura de Catalão, emprestando seu nome para a Fundação Cultural de Catalão e também para o Colégio da Rede Estadual de Ensino, o Colégio Estadual Maria das Dores Campos. E desta forma é imortalizada neste busto de bronze, sustentando no alto do pedestal de mármore fixado na principal avenida comercial na região central da cidade. O geólogo Eugênio Russac, um dos membros proeminentes da Comissão Cruz, tendo como função de estudar a geologia e os recursos minerais, chegando a Catalão, assim descreveu. Na fazenda do senhor Vicentino Bernardo Pires, 3 léguas distantes de Catalão, encontram-se grandes blocos de minério de ferro espalhados sobre a superfície numa grande extensão. Ali consegui descobrir a rocha ferrífera, a matriz original do magnetite, sendo completamente transformada em massa terrosa de cor parda avermelhada escura. O grupo de depósitos de minério de ferro do tipo de segregações de óxidos de ferro ricos em ácido titânico. O teor em titânio, no qual se assemelha aos minerais, parece não ser demasiado elevado, combinado que fica uma parte de ferro e substituído pelo dióxido de titânio. Será a fórmula do magnetito de Catalão. Seria então essa descoberta fenomenal uma dádiva dos arcanos da natureza em plena benevolência com a cidade de Catalão?
Reportando ao passado centenário que marca a chegada da ferrovia em Catalão, admiráveis artistas catalanos expõem suas habilidades nas pinceladas, nos presenteando com as obras plásticas pertencentes ao acervo do Museu Municipal Cornélio Ramos de Catalão, expressando por meio da materialização de imagens e de formas dos seus ricos imaginários para o real. Assim descrito pela professora e pintora doutora Maria Imaculada Cavalcante, como a seguir. Este quadro de 2003 expõe a chegada da Estrada de Ferro em Catalão, de Robson Antônio da Silva. É uma apresentação histórica da construção da Estrada de Ferro de 1900 a 1920 na cidade de Catalão. Fato importante para o desenvolvimento da cidade e região. O quadro possui uma luz radiante, dando bastante nitidez à paisagem e criando uma atmosfera alegre e uma visão poética do espaço representado. Neste segundo quadro, assinado por Rose Miller Salomão, sem título, de 2003, em óleo sobre tela. É dividido em 4 partes. Retrata diversas faces da construção da cidade de Catalão. No alto à direita, vê-se o Morrinho do São João, com sua igreja, um dos símbolos da cidade, lugar bucólico e repleto de lendas que marcam a nossa memória oral. À esquerda aparece o imponente edifício da família Fayad, construído no centro da cidade, e sobre ele, em destaque, uma lâmpada, brilhando, representando a chegada da energia elétrica. Logo abaixo aparece o primeiro prédio do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, a primeira escola para moças de toda a região, administradas pelas Irmãs Agostinianas. No terceiro quadro, a pintora Alice Margarete Dulens recria com desenvoltura parte da história arquitetônica da cidade. Engenhos, Coronéis e Escravos de Catalão, em óleo sobre tela, de 2003. Um quadro rico em imagens da cidade. Além das 2 figuras representando o senhor e o escravo, vemos um quadro dentro do próprio quadro, representando uma fazenda da região. E ainda o Morro de São João, a Igreja do Rosário, um terno de Congo, um recorte da cidade, uma máquina de ferrovia. Tudo sob uma visão bem contemporânea da arte. A pintora rompe com o academicismo, dando às imagens uma aparência desordenada, criando uma perspectiva particular para retratar a história da cidade. O quadro é uma composição criada pela fantasia, onde, sem deixar de pintar aquilo que deseja, a artista sente-se livre ao escolher as representações pictóricas. Neste mural gigante na fachada da entrada da UFCAT de 2016, o artista Deones Barros deu destaque para a ferrovia, expondo magistralmente a enorme máquina a vapor sobre trilhos, sendo ela a personagem central de todos os marcantes elementos históricos, serpenteando com o comboio ferroviário, caudaloso e magistralmente ela, impositiva nas paragens da Atenas de Goiás. A imponente máquina de ferro, que expirava fumaça e fogo, num atônito admirável mundo novo, chega a Catalão. Não há nenhuma capacidade emocional de descrição deste impacto vivenciado pelos moradores da época, em que tudo era movimentado em tropas de sela ou de carga, incluindo os carroções e carros de boi, tido até então este veículo de tração animal como sendo o gigante do sertão, em sua capacidade de transportar até 1 tonelada de carga, mas muito limitado em sua velocidade e longas distâncias, cadenciado nas passadas dos bois. Mas o trem chegou e agora? É a demarcação do tempo da modernidade, vindo de outros lugares, envolto das maravilhas das máquinas a vapor. É o épico da era da Revolução Industrial. Catalão é cooptada pela modernidade que possibilita a movimentação de pessoas com um certo conforto e abrigados das intempéries. Em destaque para este exemplar da Rio Negro 1, que possui um reboque acoplado para armazenar água e combustível, como a lenha seca ou o carvão mineral para o aquecimento
aquecimento da água, até atingir a alta temperatura e produzir vapor com a pressão capaz de impulsionar os potentes cilindros, dando atração e movimento. Méritos para os reconhecidos trabalhadores que, de sol a sol, derramavam suor, incluindo algumas mulheres e até crianças, que, munidos de ferramentas manuais, já que todo o traçado da linha férrea era feito por trabalho manual, para escavar os cortes, denominados de cavas ferroviárias, e aterrar os vales e grotas, os desníveis topográficos dos terrenos irregulares do Planalto Central. Trabalho árduo no manuseio de ferramentas manuais para vencerem as resistências das rochas e do chão cascalhento, como estes registros das evidências ainda indeléveis nas paredes escavadas no corte ou cava do Morro de Santo Antônio. Então, esculpidos no início da primeira década do século XX, ou mais precisamente por volta de 1912. As marcas do tempo, hein? Desses trabalhadores que passaram por 1912. Nestes ambientes das curvas e cortes da região do bairro São Francisco, ou possivelmente próximo aos terminais das mineradoras, foi palco de um sensível episódio descrito e repetido. Este fato histórico, violento, conhecido como a Matança dos Ferroviários. O fato se iniciou com uma desavença ocorrida em uma noite no início de fevereiro de 1916, em que culmina com a morte de uma senhora do Baixo Meretrício, que tinha envolvimentos amorosos com os chefes políticos e da força de segurança local. Ela recusa os assédios do maquinista e folguista, sendo o estopim para gerar o conflito entre a turba dos ferroviários e os membros do mandonismo local. Impossível fazer a vingança naquele momento, mas acostumados com modus operandi da tocaia, assim procede o conflito, obstruindo a passagem com pilhas de dormentes da composição da locomotiva Maria Fumaça, com as gôndolas abarrotadas de trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, no retorno da jornada laboriosa. Neste episódio fatídico, ocorre o tiroteio, culminando com mais de uma dezena de vítimas fatais no local e mais algumas posteriores, incluindo crianças e mulheres, e um tanto muito superior de feridos. Essa tragédia faz com que a construção deste ramal em direção à capital, Belo Horizonte, ficasse paralisada em mais de 3 anos e tendo repercussão negativa nacional, impondo ao município os adjetivos inóspitos e insolentes. Os tratados culturais, literários e da historicidade dão conta da profusão que se formou ao longo da antiga Estrada de Ferro Goiás, que chegou a Catalão em 1913, sendo um prolongamento da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Nesta fotografia marcante de 1929, ou seja, após 16 anos da magistral inauguração da primeira estação ferroviária, registra um momento lírico para recepcionar alguma autoridade. Perfilados atrás de todos, tem-se vários jovens em trajes militares com seus capes, lembrando a presença de uma banda de música, sempre presentes nessas ocasiões. Executavam repertórios marcantes de marchas e dobrados. 3 fatos marcantes com a chegada da ferrovia a Catalão valem ser registrados aqui. A construção e existência de gigantescos armazéns de entrepostos ao longo da ferrovia, como verdadeiros cais de portos litorâneos para o comércio de produtos manufaturados.
A chegada e o funcionamento em catalão da maravilhosa Locomove, que era descascadora de arroz ou beneficiadora de arroz. Existiam em Catalão 2 exemplares destas máquinas até o final da década de 1960. O terceiro fato se relaciona com este ambiente e com estas águas tremulantes, que era a existência nestas imediações de uma hospedaria ou de uma casa de tolerância entre a década de 1920 e 1930. Comandada por uma senhora, em que este refúgio foi denominado de Lagoa da Mogiana, em alusão à ferrovia para homenagear o possível local de nascimento desta cafetina, da cidade de Mogi. Este impulso desenvolvimentista pela chegada da ferrovia perdura até a continuidade das obras em direção à capital Goiânia, pois passada a fase áurea, Catalão entra em declínio, que pelos desígnios faz a imersão e segue de volta ao anacronismo histórico. Dentre tantos encantos, fascínios, êxtase e deslumbramentos ocorridos com a chegada da ferrovia a Catalão, destaca-se o aporte de personalidades ligadas à ciência, medicina, administração, instrução e educação, dentre tantos profissionais. É a Catalão dos chegantes desembarcavam nesta plataforma secular. Neste contexto, faz-se necessário registrar singularmente parte da vida e obra do Sr. Cornélio Ramos, o patrono do Museu Ferroviário de Catalão, Goiás, e assim imortalizado nesta sublime homenagem e vivenciado a cada dia no cotidiano dos catalanos. O magistral poeta e escritor que aqui desembarca para ser o chefe da estação ferroviária, o Sr. Cornélio Ramos, reconhecidamente pelos seus feitos, quer como nobre funcionário da rede ferroviária, quer pelo envolvimento na cultura, na escrita e nas narrativas memorialistas de Catalão, hoje figura como honorífico patrono do Museu Histórico Ferroviário Municipal Cornélio Ramos, valendo assim neste contexto celebrar com o épico Por que os sinos dobram. Tempos outros da atualidade na vida catalana, a ferrovia sobreviveu às grandes transformações do modal de logística e de transportes de cargas a longas distâncias. A memória e a história lembram das pioneiras Maria Fumaça, impulsionadas por caldeiras a vapor, alimentadas por água e lenha. Assim chegamos à era das modernas megalomaníacas eletrodiesel, que hoje transitam pelos mesmos trilhos de outrora, cortando o centro da cidade de Catalão. Como um concerto musical, este conjunto de sonoridades combinam as notas do som ruidoso do potente motor, combinado com as badaladas de um pequeno sino, os silvos dos atritos entre rodas de aços com os trilhos, distinguindo os apitos regentes da potente buzina elétrica. Este ramal ferroviário é parte da rica herança das grandiosas transformações econômicas e sociais que a cidade de Catalão vivenciou e, desta forma, lembram das narrativas, dos risos e dos dramas sociais como os descritos no livro do Riso e do Esquecimento, de Milan Kundera. A nostalgia e o saudosismo é também ecos do passado.